Hello, I'd like to tell you some accounting principles in English. Eu gostaria de falar para vocês sobre alguns princípios contábeis em inglês. My name is Susana, meu nome é Susana. I am an accountant. Eu sou contadora e gosto também de estudar inglês. The first principle, accounting principle, I'd like to tell you is the separate entity or accounting entity principle. The separate entity or accounting entity principle, que é o princípio da entidade. O que diz esse princípio? Que o patrimônio dos sócios não pode ser confundido com o patrimônio da empresa. Só que, infelizmente, isso é muito comum, principalmente em empresas familiares. O que acontece? Os sócios se reúnem, os familiares, abrem um negócio e, ao longo do tempo, eles começam a retirar recurso da empresa para pagar contas pessoais, para pagar mensalidade do colégio dos filhos, comprar carro, começa a fazer uma confusão total. Isso não é bom para a empresa. Por quê? Os sócios, eles começam a se perder. Eles começam eles não conseguem avaliar se a empresa deles está sendo lucrativa ou não, porque o recurso da empresa não está sendo utilizado somente na empresa, está sendo utilizado também para pagamento das suas contas pessoais. Inclusive, esse é um dos maiores motivos de fechamento de empresas no Brasil, porque eles fazem uma confusão danada, né? Recurso da empresa é da empresa, tem que ser aplicado nos negócios da empresa e não ser utilizado para pagamento das contas pessoais de seus sócios. Um outro princípio muito importante na contabilidade é o princípio da continuidade, que em inglês chamamos The Continuity or Going Concern Principle. The Continuity or Going Concern Principle. O que diz esse princípio? Ele diz que quando os sócios abrem uma empresa, eles têm que partir do princípio que aquela empresa vai ter vida indefinida. Não pode abrir uma empresa achando que ela vai fechar daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, porque se for esse o raciocínio, toda a avaliação do ativo daquela empresa não vai refletir o seu valor real. Ou aquele ativo vai estar sendo superavaliado, vai estar sendo subavaliado. Por quê? Porque os sócios já estão partindo do princípio de que aquela empresa não vai ser infinita, que ela vai morrer a qualquer momento. E isso não é bom para a empresa. Tem que se imaginar que a empresa vai ter uma continuidade longa, que vai passar de geração para geração e não partir já do princípio que ela vai ter uma vida útil curta. Um outro princípio também muito importante na contabilidade é o princípio da competência, que em inglês se chama The Time Period or Accounting Period Principle. The Time Period or Accounting Period Principle. O que diz esse princípio? Que as despesas, elas têm que ser reconhecidas no momento em que elas são geradas e não no momento em que elas são recebidas. O mesmo raciocínio vale para as despesas. As despesas têm que ser reconhecidas na contabilidade, têm que ser registradas na contabilidade no momento em que elas são geradas e não no momento em que elas são pagas. Então, por exemplo, se a empresa prestar um determinado serviço esse mês e só for receber por esse serviço no mês seguinte, a receita da empresa tem que ser registrada no mês em que neste mês, que foi o mês em que o serviço foi prestado. Que aí é que houve o esforço da empresa. Nesse momento é que ela teve um bom desempenho. Se a empresa vai receber por esse serviço hoje, amanhã, próximo mês, daqui a 2 meses, essa é uma questão de fluxo financeiro da empresa e não relacionado ao seu desempenho operacional.
Um outro termo em inglês que eu gostaria de passar para vocês, que não está ligado à questão do princípio, na verdade é uma metodologia, que é essa, no fundo é essa que eu acabei de falar. É o Cash Method and Accrual Method. Cash Method and Accrual Method, que é o regime de caixa e o regime de competência. O Accrual Method é o regime de competência, que é esse que eu expliquei, que as receitas e despesas têm que ser reconhecidas no momento da sua ocorrência. Toda a contabilidade ela tem que estar embasada por esse método, por esse entendimento. E o Cash Method é o regime de caixa. Quando a empresa vai preparar o seu statement, o seu relatório de fluxo de caixa, nesse momento é que ela só vai considerar as receitas e despesas que foram efetivamente recebidas ou pagas financeiramente, para ela avaliar como é que está o fluxo de caixa dela, para ela avaliar se ela tem working capital, capital circulante líquido suficiente, tá? Mas no dia a dia, nas operações da empresa, nos registros das suas transações contábeis, o que tem que ser observado e respeitado é o Accrual Method, que é o regime de competência. Bom, então esses são os princípios e metodologia principal da contabilidade que eu queria falar com vocês. Quem quiser adquirir a apostila completa, onde eu coloquei vários outros termos contábeis, termos bancários em inglês, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail é susana.oliveira196859@gmail.com, Susana com S, ou então me mandar um WhatsApp, que é o DDD 11 98279 5766. 98279 5766. Um abraço, tchau!